paz do Senhor, meus queridos irmãos. Você que nesta noite já está aí linkado conosco, membro dessa igreja, Assembleia de Deus na Figueira, ou de qualquer outra igreja, co-irmã, não importa a denominação. Se você crê em Jesus Cristo como teu Salvador, já confessou o nome dele, você é nosso irmão, faz parte da nossa família. Estamos mais uma vez neste culto aqui, nessa live. Você que está aí pelo Facebook, Instagram, e mais tarde assistirá pelo YouTube. Que Deus te abençoe grandemente. Estaremos orando agora, pois tendo um período de louvor, e daqui a pouquinho, como pastor, estarei dando uma palavra de orientação à igreja que nos ouve. Mas neste momento, você que já está aí linkado, compartilhe, ou então pelo WhatsApp, manda uma mensagem para alguém para acessar já o culto que já começou. Alguns podem estar ocupados, esquece às vezes com as rotinas da casa, da família, isso é natural. Então deixa Deus te usar agora, compartilhe com alguém, talvez uma pessoa amiga. Num domingo, deixa eu vos contar uma experiência. Quando o pastor começou a pregar aqui, tinha uma de nossas irmãs aqui, e ela lembrou de uma pessoa que ela estava evangelizando, que estava vivendo um problema exatamente da área que o pastor estava pregando. E rapidamente ela mandou, compartilhou com ele, falou para ele acessar, e ele ouviu a mensagem e Deus o abençoou. Foi Deus que mandou o pastor trazer aquela mensagem. Vê como Deus opera. O pastor trouxe a mensagem, a irmã que não vem aqui há muito tempo veio, e ela, que já tinha tido uma experiência parecida naquela área de saúde, mandou para o seu amigo, colega de trabalho, e Deus abençoou aquele rapaz. Então você, esta noite, pode ser um instrumento de Deus para esta obra. Oremos. Pai bendito e querido, te louvamos nesta noite, te agradecemos por estar aqui na tua casa, juntamente com os teus filhos. Pai, nós temos aqui apenas a equipe técnica, temos aqui os músicos, aqueles que vão estar louvando, grupo pequeno, mas nós nos sentimos com a casa cheia, cheia da tua presença, também com a presença dos anjos que estão aqui para nos proteger e nos guardar, e a presença do teu Espírito Santo é real. Que esta mesma presença do Espírito Santo agora esteja em cada família, em cada lar, onde nossos irmãos estão nos ouvindo, aonde, Senhor, nesta noite a palavra chegará, não só nos lares das famílias desta igreja local, mas de todas as famílias, em todas as partes desse estado, aqui do município de Duque de Caxias, aqui no bairro da Figueira, onde estamos aqui localizados, ou em todo o estado de Rio de Janeiro, ou quem sabe alguém poderá acessar, como nesta semana alguém acessou o nosso culto, navegando na selva amazônica, no rio Amazonas, e lá estava assistindo o nosso culto. Senhor, porque o teu Espírito é vivo e ele pode conduzir. Ele sabe onde está uma pessoa que precisa ouvir a tua palavra, e quem sabe nesta noite esta pessoa estará linkando a nós aqui e estaremos trazendo a tua palavra. Que tudo aqui esta noite, Senhor, seja na direção do Espírito Santo, para que uma vez mais o nome de Jesus seja glorificado. Te convido agora a louvar ao Senhor. Sempre eu digo em nossos cultos ao vivo que você não é convidado para assistir, mas para cultuar, para participar. Louvemos a Deus neste momento. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor para todos vocês que estão nos assistindo agora na sua casa. Eu convido vocês a pararem tudo que vocês estão fazendo e dedicar este momento para a adoração ao nosso Deus. Talvez hoje você estava na correria de trabalho, afazeres, mas vamos parar tudo agora e adorar a Deus. Vamos juntos louvar, porque talvez as coisas não estão acontecendo da forma que você achou que iria acontecer, mas o teu Deus, ele continua sendo Deus. Independente de qualquer ocasião, ele continua sendo Deus. Talvez a doença chegou na sua casa e você está desesperado sem saber o que fazer. Mas eu quero te dizer que o teu Deus, ele continua sendo Deus acima de todas as coisas. Oh, aleluia. Vamos louvar ao Senhor, porque ele é digno de toda glória, ele é digno de todo louvor. Oh, aleluia.
não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio assim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Diga: se Deus fizer. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Cante. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mas ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus. Nós precisamos entender isso. Aleluia. Que não importa as adversidades, as situações, Deus ainda está no controle da nossa vida. Deus ainda está no controle da nossa vida. Nunca se esqueça disso. Glórias a Deus. Me escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Você confia no Senhor? Diga: confio em Ti. Nós confiamos em Ti, Jesus. Confio em Ti.
você precisa do Senhor, clame a Ele. Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Nós confiamos, dependemos de Jesus. E nesta noite, mais uma vez, nos reunimos aqui em torno dele. Através deste culto, através dessas lives, já há quase 3 meses, Deus opera. Só por um motivo: com o culto aqui no templo, ou com o culto você assistindo em casa, Deus continua sendo Deus. Ele é onipresente, Ele está aí contigo. E uma das grandes revelações de Jesus antes de voltar ao céu: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pode ser que por muitos dias Deus não esteve no templo. Como isso, pastor? Quando o templo está fechado, para que o Senhor vai estar no templo? Mas contigo, em nenhuma manhã Deus deixou de estar presente. Em nenhum dia Deus deixou de estar presente. Em nenhuma noite, mesmo quando você estava dormindo, Deus deixou de estar presente. Porque a Bíblia diz que o guarda de Israel, o guarda da igreja, não dormita. Vamos ouvir agora uma saudação pelo nosso diácono Luiz Melo, lá da Assembleia de Deus de Taquara. Logo em seguida, Luísa estará aqui tendo a sua oportunidade também para louvar o Senhor. Que Deus abençoe o Fábio, abençoe a equipe, esses jovens obreiros, músicos que estão todas as quartas-feiras e todos os domingos. Deus os levantou para esta obra e, sobretudo, para este momento tão específico. Nosso diácono Luiz. Aleluia. Também cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Aos nossos queridos irmãos que estão em casa, que a presença do Senhor venha ser real nos nossos lares neste momento. Sinta a presença do Senhor, porque a igreja está reunida, ou aí ou aqui, nós estamos num só propósito, adorando o nome do Senhor. E a presença dele é real, em meio a circunstâncias diversas. Nós passamos por tribulações, passamos por uma situação que talvez nós não esperávamos, mas a presença do Senhor, o consolo do Espírito Santo na nossa vida é real. Então creia que Jesus está contigo aonde você estiver. Adore o Senhor, confia nele, porque ele tem prometido coisas grandiosas na vida da tua igreja. A nossa esperança não é nas coisas deste mundo, não são em momentos de tribulações que talvez amanhã nós venhamos sair e teremos refrigérios eternos. Não, nossa vida são lutas e vitórias. Mas a certeza que nos cerca é sabermos que estaremos para sempre com o Senhor. A qualquer momento, a trombeta de Jesus, a trombeta vai tocar e nós estaremos para sempre com o Senhor. Esse corpo vil, esse corpo sujeito à corrupção, vai ser transformado e nós estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a esperança da igreja. Então não perca a tua esperança, mesmo que as adversidades venham, mesmo que talvez você esteja aflito com os problemas que advenham sobre a tua vida. Saiba que a qualquer momento a nossa esperança maior, ela vai ser concluída. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Eu gostaria de deixar uma palavra para a meditação dos irmãos nesta noite. No livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, no versículo 19. Jesus disse: eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Nós estamos aqui de passagem. Nós não pertencemos mais a este mundo. A nossa esperança está em um dia, está para sempre com o Senhor. A nossa esperança é saber
que o nosso nome está escrito no livro da vida. Somos simplesmente embaixadores do Senhor nesta terra, para proclamar as boas novas de salvação, para falar que Jesus salva, liberta e leva para o céu. É essa a função e esse o objetivo da igreja. Você foi comprado, você foi lavado, e hoje a esperança que está no teu coração não é a esperança passageira como do mundo, que ele espera que o governo vai trazer uma solução para essa conturbação que está cercando o planeta, que está passando o nosso Brasil. A nossa esperança não é no governo, a nossa esperança é saber que a qualquer momento Jesus vem e vai nos levar para estar para sempre com Ele. Amém, meus irmãos? Que Deus possa abençoar os irmãos, que os irmãos podem estar confiantes, que em meio às tribulações, Jesus nos prometeu vitória. Ele nos prometeu estar conosco todos os dias, mesmo que você esteja passando por situações adversas. Saiba que Jesus está contigo, Ele não te deixou, Ele vai te dar vitória. Confia nele, que Ele é o Senhor das nossas vidas. Que Deus possa abençoar os irmãos no nome de Jesus. Eu convido a Luísa, minha filha, para nós adorarmos o Senhor nesta noite. E onde você estiver agora no teu lar, abra o teu coração, adore o nome do Senhor, porque Ele está aí. Ele está aí junto contigo, ouvindo a tua adoração nesta noite. Aleluias. Eu salvo a todos com a paz do Senhor Jesus. A você que está dentro do seu lar, cultuando este culto junto conosco. Vamos adorar o nome do Senhor, porque só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço a aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixa as ondas minha fé diminuir. Perdoa se eu pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço uma
Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados, quando Jesus ressuscitou, os discípulos estavam em um cenáculo, em uma casa, fechados, com medo. E Maria Madalena, de forma braviamente, com outras mulheres, foi até o túmulo. Na verdade, elas não foram na expectativa da ressurreição. Muito pelo contrário. A expectativa delas era encontrar o corpo de Jesus para um ritual que era costume dos judeus. E no cenáculo estavam todos reunidos com medo, os discípulos, com o coração preocupado, com medo. Mataram Jesus, o que farão de nós, seus discípulos? Mas, para a surpresa de todos, Jesus aparece e fez com aqueles irmãos, com os discípulos e as irmãs que estavam ali também, o que a Luísa cantou: acalmou os seus corações, com a seguinte dose de remédio: a paz seja convosco. Nesta noite você está em casa ansioso, ansiosa. Quando vai acabar isto? Já acabou na Europa, está acabando. Ontem eu fiz um apanhado nos principais países da Europa, aqueles que nos assustaram há 2 meses, aqueles países que mandaram imagem para o mundo, imagens devastadoras. Não tinha onde enterrar pessoas, não tinha caixão para as pessoas, cheio de caixões. Itália, França, Reino Unido, Espanha. E ontem eu fiz um apanhado em todos esses países. Todos eles estão com menos de 70 mortes por dia. Estados Unidos, hoje eu fiz um apanhado. Há um mês atrás tinha 22 mil pessoas internadas. Hoje tem apenas 1.200 pessoas internadas. E você está em casa talvez perguntando: e no Brasil, quando vai melhorar isso? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei: está nas mãos do Senhor o controle. E nesta manhã, nesta noite, digo, pode ser que alguns ouvirão amanhã pela manhã, mas nesta noite eu vos digo que a paz do Senhor acalma o nosso coração. Meus irmãos, me veio um tema hoje desafiador. Não vou exaurir o tempo não dá, mas eu queria vos convidar a ler a Bíblia no livro de Josué, capítulo 6, alguns versículos. Eu vou deixar esta reflexão para você. Você que está chegando agora, siga o meu pensamento dessa reflexão. É bombástica. Deus tem nos dado esta graça. Às vezes a gente caminhando, a gente orando, ou mesmo fazendo alguma coisa, de repente brota um texto tremendamente. Alguém até já me questionou: pastor, como o senhor consegue? Tantos anos que a gente lhe vê pregando e sempre trazendo alguma coisa nova. Eu não consigo. Já teve dias da Bíblia, parece que não tinha letra. Sei se os irmãos aqui que pregam já tiveram essa experiência, tu leva para um lado, leva para o outro, mas de repente surge uma coisa dessa. Josué 6 diz assim: ora, Jericó cerrou-se, significa fechou-se, e estava cercada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e a seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade, de uma vez. Assim fareis por 6 dias. Versículo 16 ou 15. Sucedeu-se que ao 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira, quer dizer, dos outros 6 dias, rodearam a cidade 7 vezes naquele dia somente. Rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando o sacerdote,
os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém, a cidade será anátema ao Senhor. Ela e estiver nela. Agora aguça os teus ouvidos aí. Somente a prostituta Raabe viverá. Ela e todos que com ela estiverem em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Versículo 24 ou 23. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram a Raabe e a seu pai, e a sua mãe, e a seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também a todas as suas famílias, e puseram no espora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram no fogo. Queimaram a fogo. Tão somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim, deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai, e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a terra. Meus amados, você vai entender, eu vou passar muito pouco da introdução desta mensagem, mas o tema desta mensagem é aproveitando uma oportunidade. O personagem principal de toda a Bíblia é Deus. Mas a Bíblia é composta de muitos fatos, muitos acontecimentos. A história da Bíblia, como livro que tem esses fatos, é composta de capítulos, de porções. E em cada momento, nesses fatos, além do personagem principal, que é Deus, surge um personagem humano. O protagonismo vai para um personagem humano. Nós vamos ver isso acontecendo, por exemplo, no capítulo 5 de Gênesis, por exemplo, quando menciona aqueles homens que viveram muitos anos. Quando chega a Enoque, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus por 300 anos e Deus o tomou para si. O personagem foi Enoque. Mais à frente nós vamos ver a história do dilúvio. Além de Deus, a personagem humana foi Noé, justo, reto. Mais na frente nós vamos ver capítulo 12, e por alguns capítulos de Gênesis, o personagem principal terreno, Abraão, protagonismo, Abraão. Vamos ver depois Isaac, vamos ver depois Jacó. Mais na frente a história continua, os capítulos se desenrolam, e aí surge num desses capítulos um personagem terreno chamado Moisés. Deus aparece a Moisés como personagem celestial, principal, mas humanamente falando, o protagonismo a partir dali, por alguns capítulos da Bíblia, não foi o faraó, rei da maior potência do mundo, foi Moisés. E assim em toda a Bíblia Sagrada, reis se tornaram personagens, mulheres de Deus se tornaram personagens, profetas se tornaram personagens, mas o texto lido esta noite, a personagem principal, o protagonismo, coube a uma prostituta. Você pode pensar nisso? Eu não estou falando num livro de história antiga, que talvez esteja em alguma biblioteca no mundo. Se você prestar atenção
no jornalismo da televisão, dos principais jornalismos atualmente, ou de entrevista, muitos deles estão sendo feitos em casa. E praticamente 100% daquelas pessoas que fazem o trabalho em casa, pela idade, por ser de um grupo de risco, por trás tem uma estante. Você já notou isso? Essa semana eu vi ainda uma estante tão bem arrumada, com enciclopédias antigas. Deixa eu te dizer um negócio. A grande maioria dos livros daquela estante não se lê mais. Estão ali apenas como enfeite. Foram importantes em um momento. Enciclopédias inteiras que valiam fortunas, todas elas estão hoje à disposição na internet. Mas, quando aqueles livros foram importantes, os personagens daquele livro foram importantes. Hoje ninguém menciona mais. Mas eu estou falando de uma personagem na história da Bíblia. Numa história que já vai entrando aí para 4.000 anos, que está atualizado, não perde a atualização. E neste momento aqui, a personagem principal coube a uma prostituta chamada Raabe, que foi salva por Deus e foi instrumento de Deus para uma grande vitória ao povo de Israel. O personagem aqui não foi o líder Josué. O personagem aqui não foram os sacerdotes que tocaram a buzina. O personagem aqui, nesse capítulo, foi uma prostituta. Volto ao tema que eu coloquei nesta mensagem, aproveitando uma oportunidade. Esta mulher ganhou projeção eterna. Não foi universal, não, eterna. Porque um dia ela soube aproveitar uma oportunidade. Se nós abrirmos a Bíblia Sagrada, lá em Mateus capítulo 1, versículo 4, lá está o nome desta mulher, na genealogia de Jesus. A Bíblia diz que depois dela ter sido salva, e foi a única que foi salva, levando consigo a sua família, na destruição de Jericó, a Bíblia diz que ela casa com um homem chamado Salmão. Deste casamento nasce um homem chamado Boaz. Do casamento de Boaz nasce um homem chamado Obed. Do casamento de Obed nasce um homem chamado Jessé. Do casamento de Jessé nasce um homem chamado Davi. Da linhagem de Davi nasce Jesus, o nosso Salvador. De uma prostituta. Ela foi, depois de salva como uma prostituta, ela foi mãe de Boaz. Ela foi vó de Obed. Ela foi trio-avó de Jessé e tetravó de Davi. E entrou como uma estrangeira prostituta na linhagem daquele que viria ser o Salvador do mundo. Mas um dia ela teve uma oportunidade. Jericó estava fechada. O povo de Israel estava acampado em volta, bem distante, não tão perto ainda. Separava Jericó o Jordão e alguns quilômetros na planície. Então Israel envia alguns espias para ver aquela terra, para sondar qual seria a estratégia para eles invadir aquela terra e destruir Jericó. E aqueles homens disfarçados, como Israel faz muito bem até hoje, seu serviço de inteligência, disfarçados, eles entram naquela cidade, mas a cidade estava sobressaltada, estava com medo de Israel. E alguém viu aqueles homens estranhos e desconfiaram que pertencia a Israel. Mas aqueles homens souberam, sem ter tempo de fugir, que havia uma prostituta e como, me perdoe, aspa, a função dela caberia, recebia homens. E eles então se refugiam na casa dela. E alguém olhou e disse: olha, parece que eles estão na casa de Raabe. Homem entrar na casa de Raabe, ela era prostituta, era coisa natural. Coisa natural. Mas ela disse: nós estamos com medo. E quando
os homens tentam buscar aqueles espias, ela vai na parte superior de sua casa, em cima do muro da cidade, aonde ela usava para a sua atividade de prostituição, ganhava assim a sua vida, esconde os 2 espias. Daí a pouco os guardas daquela cidade, e pensam ser os mais fortes, batem lá e fizeram uma pergunta quase óbvia: entrou alguém aqui, algum homem aqui? Era natural entrar. E ela até abre, não tinha outra escolha, eles entraram e não acharam, eles estavam escondidos. E lá ficaram escondidos até os guardas irem embora. Quando chega a noite, ela os despede, mas faz um pedido e diz: eu sei que o Deus do teu povo, o Deus que nós soubemos que abriu o mar vermelho, o Deus que nós soubemos que tiveram com vocês no deserto por 40 anos, o Deus que nós soubemos que entregou nas vossas mãos os reis do outro lado do Jordão, do reino de Bazã, e outros reinos fortíssimos de Moabe. Nós não temos ânimo, todo mundo nessa cidade está trêmulo, porque o Deus de vocês não precisa de um grande exército para destruir uma nação. Então, assim como eu fiz uma beneficência a vocês, me promete uma coisa: Deus vai entregar essa cidade na mão de vocês, mas quando vocês virem essa cidade, lembre de mim, me salve. E aqueles espias disseram para ela: nós vamos fazer uma aliança. Se você não falar para ninguém que nós estivemos aqui, nem que nós saímos para ir embora pelo caminho que formos, nós cumpriremos isso. Mas vamos deixar um sinal. O muro da Jericó era muito alto. As muralhas, segundo estudiosos, não tem sinal. Não tem sinal daquela muralha. Jerusalém e todo Israel hoje é um grande parque de escavações arqueológicas. E Jericó não foge à regra. Mas nunca a arqueologia, nas escavações, descobriu uma única pedra daquele muro. E olha que aquele muro, segundo estudiosos, se fosse nos dias de hoje, poderia transitar uma carreta em cima. E eram 2 muros ainda e tinha um fosso no meio, como segurança. Eu estou aqui num templo de 9 metros mais ou menos de largura. Talvez aquele muro era metade desse templo de largura, fora a altura. E em cima daquele muro morava ou residia ou atuava as prostitutas. E ela fez um pedido: eu sei que o Deus de vocês vai entregar essa cidade, lembra de mim. E aqueles espias fizeram uma aliança com ela e disse: olha, pega um fio vermelho, fio de escarlate, um cordão, e estenda na porta da tua casa. Isso significa, irmãos, que tinha outras casas em cima do muro, e talvez de prostituta. Qual família decente, no mundo preconceituoso como o nosso, que tem preconceito da cor negra, tem preconceito da prostituta, tem preconceito do homossexual, tem preconceito de todo mundo? Quem vai querer naqueles dias morar do lado de uma casa de prostituta que toda hora entra e sai de homem? Até para criar as filhas era difícil. Então há uma dedução possível que quem morava ali em cima, a vizinha, tudo era prostituta. Mas a aliança ia ser feita com ela. E eles disseram: põe esse fio vermelho de pendura na tua janela para marcar. Agora, se tu remover este fio, a aliança está em obedecer. Se tu remover esse fio, não temos como identificar a tua casa, até porque não vamos ser nós que vamos vir aqui, vai ser o exército. E ela pegou aquela oportunidade, pegou o fio vermelho de escarlate, pendurou na sua janela, e aqueles espias chegaram de volta 3, 4 dias depois e contou tudo e disse: tem uma mulher lá que nos protegeu, se não é ela, nós não estamos aqui. E nós fizemos uma aliança de dar vida a ela, se ela cumprir o que nós combinamos, que é pendurar um fio de escarlate na sua janela. Chegou o dia, Deus deu a estratégia, não tinha como derrubar aquelas muralhas,
O exército de Israel estava vindo de uma jornada de 40 anos no deserto, não tinha armas praticamente, mas tinha sacerdotes e tinha trombetas. Irmãos, você aí que está me ouvindo na sua casa, eu aprendi muito cedo que a arma do cristão não é a força, muitas vezes não é um 190. A arma do cristão é espiritual, não é a briga, não é a discussão, não é a contenda em família, nem com o vizinho. O cristão tem uma arma poderosa. E Deus deu aquela estratégia, aqueles sacerdotes e todo o povo rodearam a cidade. Rodearam a cidade. Rodearam a cidade 6 vezes. E a ordem de Deus que no 7º dia rodear 7 vezes. Eu creio que levou o dia inteiro, porque era grande, era longa. Era a circunferência daquela cidade era muito grande. E quando eles rodeiam a 7 vezes, a ordem era gritar e tocar as buzinas. E as muralhas implodiram de terra dentro. E eu estava pensando uma vez, já fui em Jericó 4 vezes. E todas as vezes que eu vou lá, eu pergunto, ela é habitada hoje por árabes, os palestinos. E eu pergunto, sinais da muralha, nunca acharam, sabe por quê? Que a terra se abriu e a muralha foi de terra dentro. E eu cheguei a uma lógica, uma conclusão. Se aquelas muralhas caem, com aquelas pedras de 2, 4, 5, 6 metros de comprimento por 2 de altura, como é que o povo ia traspassar aquele montão de pedra? Não tinha como. Era uma montanha de pedras. Então Deus sabe o que faz, como faz, onde faz, a hora que faz e a quem Ele usa para fazer. A terra se abriu e a muralha implodiu. E entraram naquela cidade e destruíram a cidade toda e todos que ali estavam. Mas quando eles olham lá para cima, o pedaço da muralha onde Raabe estava certamente ficou. E o cordão estava lá. Salvar a Raabe. E aí vem uma promessa da Bíblia Sagrada, que me reporta lá em Atos capítulo 16, quando o homem pergunta a Paulo: o que eu devo fazer para me ser salvo? Ela disse: crer no Senhor Jesus Cristo. Paulo diz a ele: e será salvo tu e a tua casa. Quando a salvação vem a uma pessoa, o plano de Deus é a salvação para toda a família. Então aquela mulher pegou toda a família e foi toda a família salva. E ela entrou para a história messiânica do Senhor Jesus, a história da Bíblia. E como eu disse na introdução, neste capítulo da Bíblia, nessa porção da Bíblia que eu usei, ela se tornou a personagem principal. Raabe, uma prostituta sendo transformada em uma mulher digna, se casando com alguém de uma das tribos de Israel e sendo estrangeira. Deus deu a ela graça e ela casou com um homem e da tribo de Judá e veio pertencer à linhagem messiânica que está lá em Mateus capítulo 1, versículo 4. Nesta noite eu encerro esta rápida palavra, mensagem que pode ser muito mais pregada e detalhada, mas eu encerro aqui dizendo o seguinte: Deus, mesmo nessa situação, está nos dando uma oportunidade. Deus está nos dando uma oportunidade nesta noite. Você que está na sua casa, você que está me ouvindo em qualquer lugar, talvez até num ambiente de trabalho, primeira oportunidade é para eu e você fazer uma profissão de fé, de renovação de aliança, e dizer: Senhor, com pandemia ou não, eu ficando doente ou não, eu passando crise ou não, eu estando desempregado ou não, eu continuo crente no Senhor. O sinal do sangue da cruz continuará na minha vida, porque eu não vou remover a aliança que um dia eu fiz contigo. Que aliança é essa? Eu olhei para a cruz e lá vi Jesus, contemplei Jesus, o sangue dele sendo derramado, e aceitei. O sangue dele me purificou, e na nossa vida tem a marca do sangue do Cordeiro. Renove, meu irmão, renove, minha irmã, renove, obreiro do Senhor que está desanimado, a tua aliança com o Senhor hoje, porque o Senhor não esquece a aliança. Assim como Josué, através daqueles espias que fizeram uma aliança, não esqueceu, e aquela mulher foi salva. Renovemos a nossa aliança hoje. Eu renovo a minha aliança hoje. Jesus, eu quero te dizer, o
tempo e que o Senhor precisar de mim, se desejar me utilizar aqui ou aonde for, eu renovo a minha aliança em te servir por todos os dias da minha vida, em qualquer circunstância ou aonde for. Segundo, você que está afastado dos caminhos do Senhor, não importa o motivo, se Deus salvou uma prostituta e deu a ela tanta dignidade, e deu a ela um nome tão nobre, quanto mais um filho ou uma filha, que por um motivo ou outro pode ser até doloso, negligência talvez também, se afastou. Mas se nesta noite você voltar ao primeiro amor, se nesta noite você renovar a tua aliança com o Senhor, se reconciliar, a marca do sangue de Jesus, como aquele cordão vermelho na janela da prostituta Raabe, foi marca e garantiu a sua salvação e de sua família. Nesta noite, se você voltar para Jesus, Ele vai te purificar dos teus pecados, vai te renovar, vai te levantar e vai te vivificar, e você passará novamente a ter na tua vida as marcas, ou a marca do sangue de Jesus. A terceira oportunidade é você que nos ouve em família, mas nunca tomou uma decisão por Jesus, ainda não tomou uma decisão. O Senhor está te dando esta oportunidade. Quem sabe você me ouve agora de dentro de uma boca de fumo. Você acessou o teu celular no YouTube, ou no Instagram, ou no Facebook, está nos ouvindo, é um desviado, ou tem uma mãe crente, um pai crente. Você que está aí, eu quero te dizer, a Raabe não era melhor do que você. Eu não era melhor do que você. Vivi no monturo deste mundo, mas Deus me levantou com as suas mãos graciosas e poderosas. O Senhor te dá a oportunidade hoje. Talvez você está me ouvindo dentro de um presídio. Pastor, mas presídio tem celular? Vamos entrar em detalhe não. Quem sabe você está me ouvindo dentro de um presídio agora. O Senhor está te dando a oportunidade. Um dia um pastor como eu pregando, um homem mexendo ali, tentando acessar alguma coisa, do nada acessa aquela mensagem. E ele estava com uma arma automática. Aqui, calibre 45, com um carregador de 30 tiros, para se suicidar. E naquele momento, aquele homem ouviu Deus usar aquele pastor dizendo: não faça isso que você está pensando em fazer agora, ainda acaba a sua vida, porque o Senhor tem para ti solução. Ele tirou aquela arma, se converteu, se tornou meu grande amigo. Eu tive o prazer de discipulá-lo. Um instrumento de Deus, tocava como Aleque. Ele tocava um violão clássico, e até onde eu soube, ele era maestro do coral da Igreja Batista em Ninópolis. Nesta noite, não importa, eu estou falando isso como profeta agora. Essa semana passada eu pregava uma mensagem, no domingo à noite, e tinha uma mulher tentando abandonar uma religião que fazia muito sacrifício de animais. E me perdoe, algumas delas faz de crianças também, de gente, de ser humano. Ela queria largar, e os demônios não permitiam. Os espíritos malignos não permitiam. Eu respeito aquela religião. Eu respeito as pessoas que frequentam elas, porque poderão ser alvo da salvação de Deus. Mas os demônios que lá as enganam, eu não respeito. E ela, perturbada, uma vizinha abriu a casa para ela. Ela ficou na casa da vizinha, nossa irmã. E a irmã convidou ela para assistir o culto. E exatamente naquele momento, eu falava da ineficácia do sacrifício dos animais. E ela sacrificava muitos. Naquele momento ela se rendeu ao Senhor. Na segunda-feira nós fomos na casa dela e ela novamente confirmou, se rendeu ao Senhor. Na sexta-feira voltamos lá com um carro e alguns irmãos e fizemos uma limpeza no seu quintal muito grande, muita coisa, muita, caríssima, que ela comprava para servir os demônios. E hoje ela está glorificando o nome do Senhor. Eu creio, não em coincidência, mas eu creio em providência de Deus, que Deus nesta noite botou alguém para ouvir esta mensagem, que nem se programou para isto.
porque a internet é global. Você pode estar ouvindo em qualquer, até num país. Eu tenho recebido retorno de vários estados do Brasil e até de fora do Brasil. Eu quero orar neste momento, encerrando este culto. Depois eu vou passar aqui para um louvor, não sei se ainda tem, e vou dar a bênção apostólica e vamos encerrar depois com louvor. Pai querido, eu não sei quem está me ouvindo esta noite. Eu quero te agradecer pela inspiração de Raabe, que um dia teve uma única oportunidade. Ou ela aproveitava, ou estaria sendo eprudida com aquele muro, e a história dela acabaria ali. Mas ela aproveitou e creu no Senhor, creu no Deus de Israel, creu no Deus que ela ouviu que abriu o mar vermelho, creu no Deus que ela ouviu que mandava uma coluna de fogo para aquecer o povo no deserto à noite e uma nuvem para protegê-los do sol do dia. Ela creu no Deus que tirou água da rocha para sustentar o povo, e também Senhor mandava o maná e dava vitória sobre inimigos. E por ela ter crido, apesar de uma prostituta, ela foi salva, ela e a sua família, e tornou o Senhor no protagonismo da Bíblia entre a relação daqueles que vieram, Senhor, a compor a galeria da fé, dos heróis da fé. Meu Pai, nós vemos Raabe na genealogia do próprio Senhor Jesus. Agora eu quero orar por esta pessoa que está me ouvindo, por cada irmão, por cada irmã, obreiro, obreira, que está passando por ansiedade. A tua palavra esta noite para nós nos falou aqui através do louvor. Acalma o teu coração, Senhor, manda calma agora, que o Espírito Santo, onde a minha voz não pôde penetrar nesta noite, possa ir no interior da alma, na sede da alma. Vai edificando, vai renovando, vai tirando a ansiedade, repreenda esse sentimento ou esse princípio de depressão nesta noite, ó Pai, desta pessoa. Aqueles que estão reconciliando com o Senhor agora, que estavam afastados e estão se aproximando, que eles sejam perdoados, purificados e renovados. E aqueles que estão se convertendo agora, confessando a Jesus como Salvador, não importa se seja num leito de um hospital, não importa que seja dentro de uma comunidade, num ponto de venda de droga ou dentro de um presídio, que o teu Espírito Santo faça o restante. Nós lançamos a semente, nós podemos até regar, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Nós te louvamos nesta noite e te agradecemos, porque um dia nós também tivemos uma oportunidade e confessamos a Cristo como nosso Salvador, e a nossa vida mudou. Abençoa esta noite, meus queridos irmãos, esta equipe de jovens que tem vindo aqui voluntariamente, após dia de trabalho, dia cansativo, mas todas as quartas, todos os domingos, aqui estão, pelo prazer de te servir, porque reconheceram que neles o Senhor tinha uma missão a realizar através desse templo, que é levar a tua palavra. Os ajuda, os fortaleça, cerca as suas famílias também de bênção e de proteção nesta noite. Eu oro, Senhor, pela esposa do teu filho, o presbítero Elias Sanches, que estaria aqui, mas está com esse vírus. Nós repreendemos agora, pelo poder do nome de Jesus, também de todos os nossos irmãos e nossas irmãs, e te glorificamos por tudo que já fez, por tudo que tens feito e por tudo que ainda vais fazer. Te adoro por cada um aqui esta noite e abençoa cada família. Eu ministro uma bênção em cada lar aqui representado nesta noite. Cada lar seja guardado e protegido com a muralha de fogo, e assim continua conosco, e que a tua bênção e a tua paz venha repousar sobre cada vida e cada família nesta noite. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a renovadora comunhão do Espírito Santo seja com todo o teu povo nesta noite, desde agora e para sempre. Amém, amém. Quero voltar ao início de tudo e encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou restaurar o caminho, volverás pra mim as obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor.
início de tudo e encontrar-me contigo, Senhor.